Meu nome é Paulo José da Costa, eu sou proprietário do Sebo Fígaro e da livraria Trovatore, junto com minha esposa. Ela cuida de lá, eu cuido de cá. O sebo, se você não souber comprar também, você vende as suas coisas e fecha, porque você não tem mais nada, né? Então você tem que saber comprar e vender. Então você tem que alimentar o sebo. Você não tem um fornecedor, você não tem uma empresa que te vende, como uma livraria de novos, que as editoras ou o distribuidor vende para você. Nós precisamos do particular, precisamos ir na casa comprar coisas. Da pessoa que está se desfazendo por estar em dificuldade econômica, ou está indo embora do Brasil, mudando de residência, separação, né, do casal, isso é muito comum, morte, né? O dono de sebo, o livreiro, ele está todo dia sujeito a ter muitas emoções, porque você está mexendo com coisas que têm valor afetivo, livros, discos. E como eu não compro só livro e disco, ainda tem mais coisas. Eu compro cartas, eu compro fotografias, porque eu fui ampliando o meu leque de uma tal maneira que hoje, se eu for numa casa, eu praticamente compro tudo, né? Entende? Então, o leque vai se ampliando. E cada objeto tem um significado. Às vezes tem lugares que eu vou, pode parecer uma tolice, mas tem lugares que eu vou, eu sinto carregado, muito carregado. E eu faço uma oração antes, sabe? Quase como que pedindo licença, pode parecer estranho, mas quase como pedindo licença para o morto, porque aquilo, o cara morreu faz 5 dias, já estão me chamando para vender, né? Então querem se livrar, chegou lá, aquilo, o cara mexeu a vida inteira, 70 anos mexendo com aquilo. Então tem uma carga de energia ali, né? Entende? O meu pai era uma pessoa assim, como é que eu podia dizer? Isso é uma coisa muito delicada. Mas ele era uma pessoa boa, né, que gostava, ele era caminhoneiro. Depois, no final da vida dele, isso em 65, tá? 1965. Ele morreu em dezembro de 65, 12 de dezembro de 65. E a doença dele se manifestou em julho. Ele era um daqueles caras assim que fazia exercícios, então ele era um homem másculo assim. As fotos dele são todas no rio, se exibindo os músculos, ele e os irmãos. E ele queria que eu ficasse também, eu acho que assim. E eu era asmático. Até os 20 anos eu fui asmático. Sofri muito com asma e depois sumiu, graças a Deus. E eu era assim pálido e, sabe, não comia direito. E ele ficava nervoso comigo. Então eu lembro uma vez que ele disse, como se precisa comer e tal. E eu não vou comer. Eu era um peste, sabe? Eu devia ser um peste, porque a criança não é que ela seja mal, ou seja, a criança tem essa coisa natural de birra, parece que é uma coisa, por isso que a gente tem que ser compreensivo com o filho, e ele não entendeu isso, talvez, e não ponho culpa nele de jeito nenhum. Ele pegou um prato de sopa e pá, na minha cara, assim. Então eu tinha uma certa coisa com meu pai, assim, essas lembranças. No entanto, ele viajava comigo, na época que ele era caminhoneiro, fui a São Paulo, no caminhão, viagem de 1 mês, e ele era muito querido comigo, ele se orgulhava de mim, mas às vezes eu tinha essa coisa assim de ele ficar um pouco nervoso por eu não comer, por eu não ser talvez o que ele aspirasse que eu fosse. Uma tardezinha veio o Hélio Abreu, que hoje é médico aqui em Curitiba, veio, Paulo, eu me lembro muito bem da cena, nossa, eu estava encostado no Citroën do seu Targa, que era o dono da livraria, da loja de discos da cidade. O seu Targa, ele tinha um Citroën preto, aquele do tempo da guerra. Você vê em tudo que é filme francês de guerra, tem um lá. E eu estava encostado assim, com meus amigos, e veio o Hélio correndo assim. Paulo, tua mãe está te chamando, parece que teu pai morreu. Eu lembro disso. Até um certo tempo atrás, eu tinha uma lata
que era uma lixeira que ele tinha de metal dos móveis Security, que ele tinha no escritório dele, que eu tinha desde essa época até uns 4, 5 anos atrás. Agora eu não sei onde está, mas está guardado. É a única coisa que sobrou, mas não tenho nada. Minto, eu tenho uns discos do meu pai. Estou mentindo. Meu pai gostava de música clássica e eu herdei isso dele. E tem uns discos dele, principalmente um grande, 78 rotações, em que ele diz assim: ah, minha querida noiva, é um presente do José Vilela, né? E era o meu pai. E eu tenho esses discos, um concerto de Mozart, com a Wanda Landowska, pianista, concerto da Coroação. E a data, 1948. Eles casaram em 49 e eu nasci em 50. Eu tenho esse álbum de recordação do meu pai, com a letra dele. Então eu tenho uma vitrolinha de corda, onde eu escuto meus discos 78 rotações, todos os discos anteriores a 1950, e que é realmente uma coisa muito bonita de se ouvir. Esse aqui é um aparelho bem interessante do final dos anos 20. É uma vitrola de corda, quer dizer, não tem eletricidade, Payar. Nós vamos ouvir uma música típica daquela época, um foxtrot, que era uma música dançante.